Existe um mundo onde a curiosidade não é apenas uma característica humana, mas uma profissão reconhecida e respeitada. Um mundo onde a coragem se transforma em licença oficial, onde os segredos mais profundos enterrados em ruínas antigas, criaturas impossíveis escondidas em florestas proibidas e crimes que desafiam toda lógica atraem um tipo especial de pessoa. Pessoas dispostas a pagar qualquer preço pela próxima descoberta, pelo próximo tesouro, pela próxima verdade escondida nas sombras da civilização. Essas pessoas são chamadas de Hunters. Hunters são profissionais de elite licenciados pela Associação Hunter, uma organização global que opera acima das leis nacionais, concedendo privilégios especiais, acesso irrestrito a áreas proibidas, recursos praticamente ilimitados e, em troca, exigindo que equilibrem o conhecimento perigoso com a responsabilidade de proteger o mundo das consequências desse mesmo conhecimento. Para Gon Freaks, um garoto de 12 anos criado na tranquila Ilha da Baleia, o título de Hunter não era apenas uma profissão distante, era a ponte para entender o próprio pai. Gon foi criado por sua tia Mito, acreditando que seus pais haviam morrido, até o dia em que descobriu a verdade chocante. Gon Freaks, seu pai, estava vivo e era um dos Hunters mais lendários e misteriosos do mundo. Alguém que havia escolhido a aventura e a exploração, em vez de criar o próprio filho. Longe de sentir raiva ou ressentimento, Gon tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se esse foi o caminho que seu pai escolheu, então ele iria entender por si mesmo, caminhando pela mesma estrada, enfrentando os mesmos desafios e descobrindo o que poderia ser tão importante a ponto de fazer um homem abandonar sua família. Com a bênção relutante de sua tia, Gon parte da Ilha da Baleia rumo ao Exame Hunter, uma prova lendária que testa não apenas força física, mas inteligência, coragem, resistência e caráter. No navio que o leva até o local do exame, Gon conhece duas pessoas que se tornariam fundamentais em sua jornada. Leorio Paradis, um jovem de aparência mais velha e temperamento explosivo que sonha em se tornar médico e precisa da licença Hunter para acessar os recursos financeiros necessários para realizar seu sonho de ajudar pessoas pobres que não podem pagar por tratamento médico. E Kurapika, o último sobrevivente do clã Kurta, um povo cujos olhos se tornavam de um vermelho escarlate brilhante quando sentiam emoções intensas, característica que os tornou alvo de um massacre brutal pela trupe fantasma, também conhecida como Genei Ryodan, um grupo de criminosos que exterminou todo o clã para roubar seus olhos e vendê-los no mercado negro. Durante uma tempestade violenta que ameaça o navio, Gon demonstra suas habilidades naturais ao prever a mudança climática antes de qualquer sinal óbvio aparecer, impressionando o capitão que secretamente já estava testando os candidatos mesmo antes de chegarem ao local oficial do exame. É também neste navio que os três têm seu primeiro encontro com o perigo real, quando precisam trabalhar juntos para resgatar tripulantes em meio à tempestade. O exame Hunter revela-se muito mais brutal e complexo do que qualquer um poderia imaginar. Centenas de candidatos se reúnem, cada um com suas próprias motivações, sonhos e habilidades. O examinador Satots conduz a primeira fase, uma maratona aparentemente simples através de túneis escuros e florestas traiçoeiras. Mas simplicidade é uma ilusão. A prova não estabelece uma distância ou tempo específico, apenas exige que os candidatos sigam o examinador sem perdê-lo de vista. É aqui que Gon conhece Killua Zoldyck, um garoto da mesma idade com cabelo prateado e olhos azuis penetrantes que demonstra habilidades assustadoras. Killua se torna o melhor amigo de Gon quase instantaneamente, compartilhando uma química natural baseada em suas personalidades complementares.
Gon, otimista e determinado, vê o melhor nas pessoas, enquanto Killua, criado desde o nascimento como assassino pela família Zoldyck, traz uma perspectiva mais cínica e prática do mundo. Durante o exame, surge uma figura que se tornaria tanto aliado quanto antagonista ao longo da jornada: Hisoka Morou, um mago de aparência palhaça com habilidades de Nen aterrorizantes e uma obsessão doentia por lutar contra oponentes fortes. Hisoka vê potencial em Gon e decide deixá-lo viver e amadurecer, como um jardineiro cuidando de uma fruta que ainda não está madura, esperando ansiosamente pelo dia em que poderá finalmente lutar contra ele com toda a sua força. A segunda fase do exame é conduzida por Menshi e Buhara, hunters gourmet, que testam os candidatos através de desafios culinários que rapidamente se transformam em testes de sobrevivência. Os candidatos precisam caçar porcos selvagens gigantes e depois preparar sushi, tarefas que eliminam dezenas de participantes menos preparados. A terceira fase ocorre na Torre da Astúcia, uma prisão onde os candidatos devem trabalhar em equipes e fazer escolhas morais difíceis para progredir. É aqui que a dinâmica entre Gon, Killua, Kurapika e Leorio se solidifica como um verdadeiro grupo, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Gon com sua intuição e determinação, Killua com sua experiência em combate e pensamento estratégico, Kurapika com sua inteligência e autocontrole, e Leorio com sua força bruta e coração que se preocupa genuinamente com os outros, apesar de sua fachada rude. A quarta fase leva os candidatos à Ilha Zevil, onde cada um deve caçar outro candidato específico, enquanto simultaneamente é caçado por alguém, precisando roubar placas identificadoras em um jogo mortal de predador e presa. Aqui, Gon enfrenta Hisoka diretamente pela primeira vez. E embora seja completamente superado em poder, sua criatividade e recusa em desistir impressionam o mago assassino ainda mais. A fase final é conduzida pelo próprio presidente da Associação Hunter, Isaac Netero, um velho aparentemente frágil que rapidamente demonstra ser um dos seres humanos mais poderosos vivos. Netero testa Gon e Killua pessoalmente em um jogo aparentemente simples, apenas tirar uma bola dele, mas que se revela impossível apesar de todos os esforços criativos dos garotos. Este momento planta a semente da compreensão de que existe um nível de poder muito além do que eles conhecem. A fase final deveria ser um torneio simples entre os candidatos restantes, mas tudo desmorona quando Killua é manipulado por seu irmão mais velho, Illumi Zoldyck, que havia se infiltrado no exame disfarçado. Illumi usa técnicas psicológicas brutais e ameaças veladas contra Gon para quebrar a vontade de Killua, forçando-o a desistir do exame e revelando o controle sufocante que a família Zoldyck exerce sobre ele. Em um momento de desespero manipulado, Killua mata um candidato e é desclassificado, retornando à sua casa, a Montanha Kukuru. Gon, Kurapika e Leorio obtêm suas licenças Hunter, mas a vitória tem gosto amargo. Gon não pode aceitar que Killua simplesmente desistiu e decide que sua próxima missão é trazer seu amigo de volta. Junto com Leorio e Kurapika, ele viaja até a Montanha Kukuru, lar da família Zoldyck, a mais famosa e temida família de assassinos do mundo. A propriedade Zoldyck é protegida por portões massivos que pesam toneladas, servos leais treinados como combatentes de elite e armadilhas mortais espalhadas por toda a montanha. Mas a maior proteção é a reputação da família, cujos membros são capazes de matar qualquer alvo, não importa quão bem protegido. Gon e seus amigos enfrentam os portões de teste, cada um pesando várias toneladas, e através de treinamento puro e determinação, conseguem empurrá-los abertos, impressionando até mesmo os servos Zoldyck. Dentro da propriedade, eles conhecem Canary, uma jovem serva ferozmente leal que inicialmente os impede de avançar,
mas é tocada pela sinceridade de Gon e sua amizade genuína com Killua. Eventualmente, Killua é libertado por sua própria família, não porque foi forçado, mas porque seu pai Silva reconhece que o filho voltará para casa quando estiver pronto e que impedi-lo à força apenas alimentaria sua rebelião. Reunidos, Gon e Killua decidem ganhar dinheiro e se tornarem mais fortes, levando-os à Torre Celestial, um arranha-céu de 251 andares, onde lutadores de todo o mundo se reúnem para competir em combates e ganhar fama e fortuna. É aqui que o conceito mais importante de toda a série é finalmente revelado: Nen. Nen é a energia vital que existe em todos os seres vivos, mas que apenas alguns aprendem a manipular conscientemente. Wing, um mestre de Nen disfarçado como um lutador comum, se torna o professor de Gon e Killua, introduzindo-os aos princípios básicos. Ten, a técnica de manter a aura ao redor do corpo para proteção. Zetsu, a capacidade de fechar os poros de aura para esconder a presença. Hen, a técnica de aumentar a quantidade de aura. Hatsu, a expressão pessoal do Nen, a habilidade única de cada usuário. O sistema de Nen se revela incrivelmente complexo e profundo, dividido em 6 categorias principais. Reforço, que amplifica as propriedades naturais do corpo ou objetos. Emissão, que projeta aura à distância. Transmutação, que muda as propriedades da aura. Materialização, que cria objetos físicos a partir da aura. Manipulação, que controla objetos ou seres vivos. E especialização, uma categoria rara que engloba habilidades que não se encaixam nas outras 5. Cada pessoa nasce com afinidade natural para uma categoria, embora possa aprender técnicas de outras categorias com eficiência reduzida. Mas o aspecto mais fascinante do Nen é o conceito de condições e restrições. Ao impor limitações voluntárias em suas habilidades, um usuário de Nen pode aumentar drasticamente seu poder. Quanto mais severa a restrição, maior o poder ganho. Esta mecânica transforma cada batalha em um jogo de xadrez psicológico, onde entender as condições e limitações do oponente é tão importante quanto o poder bruto. Gon descobre que sua categoria de Nen é reforço, combinando perfeitamente com sua personalidade direta e honesta. Killua é um transmutador, capaz de mudar as propriedades de sua aura, eventualmente desenvolvendo a habilidade de transformar sua aura em eletricidade. Durante seu tempo na Torre Celestial, Gon finalmente tem sua revanche contra Hisoka, não vencendo, mas conseguindo acertar um golpe limpo e devolver a placa que Hisoka lhe deu na Ilha Zevil, cumprindo sua promessa pessoal. Com conhecimento básico de Nen, os 2 garotos partem para a cidade de York New, um centro urbano massivo conhecido por seus leilões clandestinos, onde os itens mais raros e valiosos do mundo são vendidos, frequentemente por meios ilegais. Kurapika também viaja para York New, tendo passado meses treinando intensivamente seu Nen com um único propósito em mente: destruir a trupe fantasma e recuperar os olhos escarlates de seu clã. A trupe fantasma é composta por 13 membros, cada um identificado por uma tatuagem de aranha numerada, e cada um possuindo habilidades de Nen terrivelmente poderosas. Eles são liderados por Crollo Lucilfer, um homem enigmático cuja habilidade de Nen permite que ele roube as habilidades de outras pessoas e as use como suas, tornando-o um oponente imprevisível e devastador. Kurapika desenvolveu suas habilidades de Nen especificamente para combater a trupe. Como um materializador, ele cria correntes de aura que têm diferentes poderes, mas a corrente mais poderosa vem com uma restrição autoimposta brutalmente severa. Ela só pode ser usada contra membros da trupe fantasma, e se Kurapika a usar contra qualquer outra pessoa, ele morrerá instantaneamente. Esta condição extrema concede à corrente poder suficiente para subjugar até mesmo os membros mais fortes da trupe.
O arco de York New é uma teia complexa de perseguições, traições e batalhas estratégicas. A trupe planeja roubar todos os itens do leilão subterrâneo. A máfia contrata hunters profissionais, incluindo Kurapika, como guarda-costas. Gon e Killua se envolvem tentando ganhar dinheiro para comprar um jogo específico no leilão. E tudo isso culmina em confrontos explosivos. Kurapika captura o Voguin, o membro fisicamente mais forte da trupe, e em um duelo 1 contra 1 consegue matá-lo, marcando a primeira morte de um membro da trupe em anos. Este evento choca o mundo do crime e coloca Kurapika firmemente no radar da trupe como uma ameaça séria. Eventualmente, através de táticas elaboradas e sacrifícios pessoais, Kurapika consegue capturar o próprio Crollo Lucifer e sela seu Nen, impedindo-o de usar qualquer habilidade. A trupe é forçada a recuar, seu líder incapacitado e sua invencibilidade quebrada. Mas a vitória tem um custo. Cada uso de suas correntes lembra Kurapika de sua vingança e das restrições que ele impôs a si mesmo, amarrando seu futuro à destruição da trupe de uma forma que pode muito bem custar sua própria vida, eventualmente. Durante os eventos em York New, Gon finalmente consegue uma pista sobre seu pai, um jogo de videogame leiloado chamado Grid Island, que foi criado por um grupo de hunters, incluindo Ging Freaks. Este não é um jogo comum. É um jogo inteiro feito de Nen, existindo em uma dimensão separada, onde as regras são absolutas e as cartas colecionáveis dentro do jogo têm poderes reais. Gon e Killua entram em Grid Island com a ajuda de Batera, um bilionário que comprou várias cópias do jogo, e imediatamente são lançados em um mundo onde tudo funciona através de cartas. Feitiços mágicos, itens, até mesmo outros jogadores podem ser transformados em cartas. O objetivo do jogo é coletar 100 cartas específicas, uma tarefa que levou anos sem que ninguém conseguisse completar. Dentro do jogo, eles encontram Biscuit Kruger, uma mestre de Nen disfarçada como uma menina jovem através de suas habilidades de Nen, mas que na verdade é uma mulher adulta incrivelmente poderosa e uma professora rigorosa. Biscuit concorda em treinar Gon e Killua, levando suas habilidades de Nen a um novo patamar através de treinamento brutal que refina não apenas seu poder, mas sua eficiência e controle. O antagonista principal dentro de Grid Island é Gentru, também conhecido como o Bomber, um jogador cruel que usa uma habilidade de Nen que planta bombas em seus alvos. Gentru e seu grupo eliminam sistematicamente outros jogadores, roubando suas cartas e se aproximando cada vez mais de completar o jogo. Em batalha final entre o grupo de Gon e o grupo de Gentru é um excelente exemplo de como Nen torna as lutas em Hunter x Hunter tão fascinantes. Não se trata apenas de quem tem mais poder, mas de quem entende melhor as condições e limitações das habilidades envolvidas, quem pode formular um plano melhor e quem está disposto a arriscar mais. Gon derrota Gentru não porque é mais forte, mas porque está disposto a sacrificar seu próprio braço em uma aposta estratégica, confiando que conseguirá curá-lo depois com a carta de cura que eles guardaram especificamente para esse propósito. Ao completar Grid Island, Gon recebe uma carta especial que lhe permite encontrar um jogador específico, e ele escolhe encontrar um jogador chamado Nig, que na verdade é um anagrama de Ging. A carta não leva a Ging diretamente, mas a Kite, o aprendiz de Ging, que anos atrás visitou a Ilha da Baleia e revelou a Gon que seu pai estava vivo. Kite agora é um Hunter Beast completo e está investigando uma espécie estranha e perigosa que está surgindo. Esta descoberta leva diretamente ao arco mais longo, mais escuro e mais filosoficamente complexo de toda a série. O arco das formigas quimera. Formigas quimera são criaturas que naturalmente absorvem os genes de tudo que comem, permitindo que evoluam e se adaptem a um ritmo assustador.
Uma rainha formiga quimera, maior e mais inteligente que qualquer vista antes, começa a se alimentar de humanos, e cada vez que o faz, sua prole nasce mais inteligente, mais forte e mais humana. O que começa como uma investigação biológica rapidamente se transforma em uma crise existencial para toda a humanidade, quando a rainha dá à luz o rei das formigas quimera, Meruem. Meruem nasce como o ser mais poderoso do planeta, superior aos humanos em força, velocidade, inteligência e potencial de Nen. Ele é acompanhado por 3 guardas reais, Neferpitou, Shai-Yapuf e Mentutuyopi, cada um deles individualmente poderoso o suficiente para ser uma ameaça de nível nacional. Meruem é inicialmente a personificação da força bruta e da seleção natural, vendo humanos como gado e acreditando que seu único propósito é governar sobre todas as espécies inferiores. Mas então, ele encontra Komug, uma menina humana cega que é uma gênio absoluta em um jogo de tabuleiro chamado Gunji. Pela primeira vez em sua vida, Meruem encontra algo que ele não pode simplesmente dominar através de força ou inteligência bruta. As partidas entre Meruem e Komugi se tornam o coração emocional do arco. A cada derrota, Meruem aprende humildade. A cada vitória de Komugi, ele aprende respeito. Lentamente, o rei começa a desenvolver emoções humanas genuínas, começando a questionar seu propósito e natureza. Esta evolução transforma Meruem de um vilão unidimensional em um dos personagens mais complexos e tragicamente humanos da série. Enquanto isso, a Associação Hunter organiza uma força especial para lidar com a ameaça das formigas quimera. Netero pessoalmente lidera a missão, trazendo alguns dos Hunters mais poderosos disponíveis. O plano é infiltrar o palácio onde Meruem estabeleceu seu trono e eliminá-lo antes que ele possa se reproduzir e criar uma espécie inteira de seres tão poderosos quanto ele. Gon e Killua são arrastados para este conflito através de Kite, que acaba enfrentando Neferpitou e perdendo brutalmente. A morte de Kite quebra Gon de uma forma que nunca vimos antes. Pela primeira vez, seu otimismo inabalável e bondade natural são substituídos por raiva fria e desejo de vingança. Esta transformação em Gon é perturbadora precisamente porque vai contra tudo que ele representava. O ataque ao palácio é uma operação meticulosamente planejada, mas mesmo com todos os preparativos, os Hunters se encontram completamente superados pelas formigas. As batalhas que se seguem são algumas das mais intensas e estrategicamente complexas da série. Cada confronto não é apenas um teste de poder, mas de vontade, inteligência e sacrifício. Killua enfrenta seus próprios demônios internos, literalmente removendo a agulha de controle que seu irmão Illumi havia implantado em seu cérebro anos atrás, finalmente se libertando completamente do controle de sua família. Knuckle e Shoot, 2 Hunters que inicialmente parecem superados, provam ser oponentes formidáveis através de suas habilidades de Nen criativas e sua recusa em desistir. Mas a luta mais importante é entre Netero e Meruem. Quando os dois finalmente se enfrentam, fica claro que mesmo Netero, considerado o humano mais forte, não é páreo para o rei em combate direto. Meruem é rápido demais, forte demais, inteligente demais. Mas Netero tem algo que Meruem não tem: décadas de experiência e um plano final. Quando Netero percebe que não pode vencer, ele ativa sua arma final. A Rosa do Pobre, uma bomba nuclear miniaturizada implantada em seu próprio coração. Com suas últimas palavras, celebrando a capacidade humana de malícia e destruição, Netero se autodestrói, levando Meruem consigo na explosão. Mas a bomba não mata Meruem imediatamente.
Em vez disso, o envenena com radiação, condenando-o a uma morte lenta e dolorosa. Nos seus momentos finais, Meruem não pensa em conquista ou dominação. Ele pensa apenas em Komugi e rasteja de volta para ela, cego e moribundo, pedindo apenas que ela fique com ele enquanto jogam Gungi uma última vez. Komugi, que também foi envenenada pela radiação, aceita, e os dois morrem juntos, com Meruem finalmente encontrando paz, não como um rei conquistador, mas como um indivíduo que aprendeu a valorizar outra pessoa acima de si mesmo. Enquanto isso, Gon encontra Neferpitou e exige que Pitou cure Kite. Quando Pitou revela que Kite está morto e não pode ser trazido de volta, algo quebra em Gon. Em um momento de desespero e raiva absolutos, Gon faz um voto de Nen, sacrificando todo o seu potencial futuro, todas as possibilidades de crescimento e poder que ele poderia algum dia alcançar, em troca de poder suficiente neste único momento para destruir Pitou. A transformação de Gon é aterrorizante. Ele envelhece décadas em segundos, seu corpo se deformando para acomodar quantidades impossíveis de aura. E então, ele simplesmente aniquila Pitou, um dos seres mais poderosos do mundo, em uma exibição brutal de força que não deixa nada do guarda real. Mas o custo é devastador. Após a batalha, Gon colapsa, seu corpo destruído pelo voto que ele fez, agonizando à beira da morte, sem possibilidade de cura por meios normais. O arco das formigas quimera termina não com uma vitória triunfante, mas com um sentimento profundo de perda e melancolia. A humanidade sobreviveu, mas o custo foi imenso. Netero está morto, Kite está morto, Gon está morrendo. E Meruem, que poderia ter sido o maior inimigo da humanidade, encontrou a humanidade em seus últimos momentos de uma forma que muitos humanos nunca encontram. A morte de Netero desencadeia o arco da eleição do 13º presidente da Associação Hunter. Os Zodíacos, um grupo de elite de Hunters escolhidos pessoalmente por Netero, organizam uma eleição para escolher o novo líder. O processo é caótico, político e revela fissuras profundas dentro da associação. Pariston Hill, o ex-vice-presidente e um manipulador brilhante, parece estar orquestrando o caos por puro entretenimento. Enquanto a política se desenrola, Killua embarca em sua própria missão desesperada para salvar Gon. Ele retorna à mansão Zoldyck para pedir a ajuda de Aluka, seu irmão mais novo que a família mantém trancado e isolado. Aluka possui uma entidade dentro dela chamada Nanika, que pode conceder qualquer desejo, mas com um custo terrível. Cada desejo concedido por Nanika cria pedidos que devem ser cumpridos antes que outro desejo possa ser feito, e falhar em cumprir esses pedidos resulta em morte instantânea da pessoa e daqueles ao seu redor. A família Zoldyck trata Aluka como uma ferramenta perigosa, mas Killua é o único que trata Aluka como um irmão genuíno, respeitando ambas as personalidades de Aluka e Nanika. Esta distinção é crucial, e através de sua compreensão e amor genuínos por Aluka, Killua consegue contornar as regras perigosas de Nanika e curar Gon completamente, trazendo-o de volta da beira da morte. A eleição eventualmente vê Pariston vencer, mas ele imediatamente renuncia, revelando que seu objetivo nunca foi liderar, mas simplesmente causar caos como Netero teria gostado, vendo toda a situação como um último jogo elaborado com o falecido presidente. Cheadle Yorkshire assume o cargo, trazendo uma liderança mais estável. Com Gon finalmente recuperado, ele embarca na etapa final de sua jornada original: encontrar Gingy. A reunião acontece no topo da árvore mundial, um encontro surpreendentemente modesto e anticlimático, que é perfeitamente apropriado para a série. Não há abraços emocionais ou desculpas elaboradas. Em vez disso, pai e filho simplesmente conversam, com Gingy explicando que a jornada e os amigos que Gon fez ao longo do caminho eram mais importantes que o destino final. O anime de 2011 termina aqui,
Mas a história continua no mangá com o que muitos consideram o arco mais complexo e denso da série, a expedição ao Continente Sombrio e o concurso de sucessão. O Continente Sombrio é uma massa de terra proibida além dos limites conhecidos do mundo, de onde surgiram calamidades terríveis no passado. Os governos mundiais proibiram oficialmente qualquer expedição ao Continente Sombrio, mas Beyond Netero, o filho ilegítimo de Isaac Netero, anuncia publicamente sua intenção de liderar uma expedição, forçando a mão das autoridades. Para complicar ainda mais as coisas, o Império Kakin, uma nação poderosa, patrocina a expedição e envia um navio massivo chamado Baleia Negra, carregando não apenas exploradores, mas também toda a família real de Kakin, para uma guerra de sucessão mortal. Nos costumes de Kakin, quando um rei está prestes a morrer, todos os seus filhos recebem uma besta de guarda de Nen, parasitas de Nen, que protegem seus hospedeiros e atacam outros príncipes. A última pessoa sobrevivente entre os príncipes se torna o próximo rei. Com 14 príncipes a bordo da Baleia Negra, todos protegidos por bestas de guarda, com habilidades desconhecidas e regras complexas, o navio se torna um campo de batalha psicológico intrincado. Kurapika é contratado como instrutor de Nen e guarda-costas para um dos príncipes, colocando-o diretamente no centro da guerra de sucessão. Ao mesmo tempo, ele descobre que Tserednich, o quarto príncipe e um dos mais perigosos, possui os últimos olhos escarlates restantes de seu clã, forçando Kurapika a equilibrar sua missão de proteção com seu desejo de vingança. A trupe fantasma também está a bordo do navio, planejando roubar os tesouros da família real. Hisoka, que havia ressuscitado a si mesmo usando Nen post-mortem após ser morto pela trupe, agora caça os membros da trupe um por um pelo navio, transformando a expedição em um jogo mortal de gato e rato. O que torna este arco particularmente complexo é a densidade absoluta de informações, personagens e habilidades de Nen introduzidas. Cada capítulo do mangá contém paredes de texto explicando as intrincadas regras de Nen, as motivações de dezenas de personagens e as implicações políticas de cada movimento. É um arco que exige atenção total do leitor, mas recompensa essa atenção com uma das tramas mais intelectualmente estimulantes da história dos mangás. Ging Freaks se junta ao grupo de Beyond Netero, revelando que seu interesse verdadeiro sempre foi o Continente Sombrio. Leório se torna um dos Zodíacos, finalmente ganhando o respeito que ele sempre mereceu. E novos personagens são introduzidos, cada um com suas próprias agendas, habilidades e segredos. Hunter x Hunter se destaca não apenas pela sua ação, mas pela forma como trata poder como um conceito complexo com consequências reais. O sistema de Nen, com suas categorias, condições e restrições, transforma cada luta em um quebra-cabeça onde inteligência e preparação são tão importantes quanto força bruta. As vitórias nunca são simples, e derrotas muitas vezes ensinam mais que triunfos. Os personagens evoluem de formas genuínas e às vezes dolorosas. Gon aprende que determinação e bondade nem sempre são suficientes e que raiva descontrolada pode destruir tudo que você valoriza. Killua descobre sua própria identidade separada de sua família, aprendendo que verdadeira força vem de proteger aqueles que você ama, não de matar por obrigação. Kurapika enfrenta o custo real da vingança, percebendo que cada passo em direção à destruição de seus inimigos é também um passo em direção à sua própria destruição. A série questiona constantemente o que significa ser forte, o que significa ser humano e qual é o verdadeiro custo do poder. Meruem, nascido como um monstro, encontra a humanidade através de conexão e respeito. Netero, considerado o pináculo da força humana, vence não através de poder superior, mas através de sua disposição de sacrificar tudo. Gon alcança poder inimaginável,
mas o preço quase o destrói completamente. Hunter x Hunter também não tem medo de mostrar que o mundo é moralmente complexo. A trupe fantasma são assassinos de massa responsáveis por atrocidades horríveis, mas também são mostrados como um grupo de amigos leais que se protegem mutuamente. A vingança de Kurapika é compreensível e justificada, mas também o está destruindo por dentro. A expedição ao continente sombrio representa tanto a curiosidade e ambição humanas quanto nossa arrogância perigosa. O mangá atualmente está em hiato, como tem estado intermitentemente por anos devido aos problemas de saúde do autor Yoshihiro Togashi. Os fãs esperam ansiosamente cada novo capítulo, sabendo que cada um será denso com informações e avançará a história de formas imprevisíveis. Para quem quer experimentar Hunter x Hunter, o anime de 2011, com 148 episódios, é amplamente considerado uma das melhores adaptações de anime já feitas, fiel ao mangá, enquanto traz as cenas à vida com animação excelente e trilha sonora memorável. O anime cobre desde o início até o final do arco da eleição, proporcionando uma experiência completa e satisfatória mesmo para aqueles que não planejam continuar com o mangá. Mas para aqueles que querem continuar a jornada além do anime, o mangá oferece complexidade ainda maior, mergulhando em política, filosofia e sistemas de poder com um nível de detalhe raramente visto em outras séries. É desafiador, às vezes frustrante com seus hiatos, mas sempre recompensador para aqueles dispostos a investir o tempo e atenção que a série exige. Hunter x Hunter permanece uma obra-prima do gênero shonen, provando que histórias voltadas para audiências mais jovens podem ser tão intelectualmente estimulantes e emocionalmente complexas quanto qualquer obra literária. É uma série sobre amizade, vingança, ambição, sacrifício e a busca eterna da humanidade por conhecimento, não importa o custo. Esta é a história de um garoto que deixou sua ilha natal para entender por que seu pai escolheu o mundo sobre a família. Ao longo do caminho, ele fez amigos que se tornaram família, enfrentou monstros tanto literais quanto metafóricos, e aprendeu que as jornadas mais importantes são aquelas que nos transformam, não aquelas que simplesmente nos levam de um lugar a outro. Hunter x Hunter é, em sua essência, uma carta de amor à aventura, à complexidade e à ideia de que vale a pena pagar qualquer preço pela próxima descoberta, pelo próximo segredo, pela próxima verdade escondida além do horizonte. E essa busca interminável é o que torna Hunters verdadeiramente especiais.